O sucesso é baseado em repetição. Essa frase é do Paulo Cuenca. Olá, tudo bem, amiga? Oi, amiga, tudo bem, você? Tudo bem, estou de cabelo novo, gente. Tá Vamos lá no muito YouTube. lindo. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, corre lá no YouTube para ver. Tá demais essa minha amiga rica de cabelo curto. Eu tô com cara de rica milionária, gente, só falta o dinheiro agora. Mas em breve, amiga, em breve. Amém. É tão gostoso mudar, né? Dar uma renovada, assim, parece que a gente... vem um up, assim, uma carga de energia gostosa quando a gente faz umas mudanças radicais, né? É maravilhoso mesmo. E oi, gente, tô aqui também. A gente tá um pouquinho afastado aí das redes sociais, né? Então, estamos com saudade de vocês. A semana passada não tivemos o nosso episódio por motivos de muita correria, né, amiga? A vida tá uma loucura. Final de ano é sempre assim, né? Esse ano, por causa da pandemia, eu achei que pudesse ser um pouco diferente, mas a impressão que eu tenho é que no final do ano as pessoas acham que o mundo vai acabar. Então a gente tem que fazer tudo que a gente não fez o ano inteiro em 15 dias, porque senão vem o Natal e depois não vai ter 2021. É como se não fosse ter uma continuação. Eu sempre tive muito essa sensação. E vem muito ao encontro do que a gente vai falar hoje, porque sempre o final do ano era como assim, nossa, o que eu fiz até hoje? Parece que a gente viveu o ano inteiro naquele piloto automático, né? Vive na inércia. E aí quando você se dá conta, já tá acabando o ano e parece que você não fez nada do que tinha que fazer e tá tudo acumulado, é uma coisa louca. É como se a gente estivesse no mar, flutuando à deriva. Aí vai chegando no final do ano, você quer começar a nadar, né? É exatamente isso. É muito louco. Bom, o que a gente vai falar hoje, acho que já num clima de final de ano, de retrospectiva, né? É o que a gente mais fala nesse podcast, e aí a gente vai hoje falar a fundo sobre nada é automático, tudo é exercício. Acho que é a frase, se a gente pegar todos os episódios, é a frase que eu mais falei desde o primeiro, nada é automático, tudo é exercício. Mas o que é isso, né, amiga? Tipo, que besteira, Fernanda, fazer exercício. Que exercício, né? A gente, depois de adulto, só sabe o que é exercício de academia e olhe lá, porque a gente também foge deles. Né? Ninguém tá querendo mais ir. Ninguém quer saber de fazer exercício. E é muito louco, eu tava pensando nessa pauta, e eu vi essa frase do Paulo Cuenca, o sucesso é baseado na repetição. E aí a gente pode trazer esse assunto para qualquer tipo de sucesso, né? Não precisa necessariamente ser o sucesso financeiro ou ser o sucesso profissional. Para mim, quando eu falo isso, é mais baseado no sucesso pessoal mesmo, no desenvolvimento pessoal, né? E para a gente ter sucesso é repetindo o que a gente quer mudar, né? Porque a gente cresce repetindo todos os padrões que a gente aprende e tal. E eu não sei para vocês, mas para mim, eu quando era mais nova, até adolescência, tá? Não era nem criança, eu achava que adulto sabia de tudo. Então assim, nossa, deve ser muito legal ser adulto, porque adulto você já sabe de tudo, sobre tudo, você não precisa aprender mais nada, você não precisa exercitar nada. E aí você chega na fase adulta e né? Tipo, a maior ilusão da vida. Você descobre que a gente também não sabe. Era fake. A vida inteira. Fake news, E aí você descobre que não sabe, só que aí fica parecendo ridículo aprender. Você não acha, assim, que fala, nossa, imagina que eu vou ficar falando, vou me dedicar a essas coisas? Eu tenho que saber. É quase que você admitir um fracasso, você ter que aprender alguma coisa na vida adulta. Alguma coisa que não seja relacionada a profissional, porque pro lado profissional a gente se dedica, né? Mas eu acho que do lado pessoal, é como se quando você chega na fase adulta, você já tem que estar formado, e aí não tem mais para onde correr. E se você quiser mudar, você vai ficar parecendo um fracassado. Sim. Né? Em todos os aspectos, e na vida, é assim, mas como que eu não sabia disso? Tipo, aonde eu tava que eu não sabia
como, sei lá, o quê? Um exemplo, por exemplo, como que eu não sabia tirar mancha de uma roupa? Uma coisa besta, né? Sim. E como que eu não sabia isso sobre mim, né? Aonde eu estava que eu não sabia, por exemplo, que eu não gosto de comer chuchu, uma coisa besta, coisas bestas mesmo, né? Para mim onde eu tava que eu não sabia que eu gostava de legumes no vapor e não refogado. É ridículo, mas tipo, é essencial para a vida, uma alimentação boa. E aí você, além de aprender, você tem que entender que aquilo que você aprendeu até hoje talvez não seja o certo para você, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque eu costumo pensar, né? A gente desaprendeu o que é aprender, porque quando você é criança, como que você aprende? Na repetição, né? No exercício e na repetição. Você vai para a escola, você faz 500 mil caligrafia, faz 500 mil continhas de matemática, 1 mais 1 são 2. Eu lembro que no inglês a gente tinha um exercício que se chamava 5 times. Qualquer palavra que a gente aprendia nova na aula, a gente tinha que anotar num caderno e em casa escrever ela 5 vezes. Então, às vezes, era tipo 20 palavras. E aí você trazia 3, 4 folhas de caderno escritas palavrinhas 5 times. Por quê? Repetindo para você memorizar. E isso, só que quando a gente é criança, o nosso HD tá limpo, né? Você tá aprendendo ali, tudo que chega é mais fácil. Agora, quando a gente é adulto, são 2 trabalhos, que é o de desaprender o que você aprendeu e reaprender o que você quer de melhor para você. Né? Então, assim, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Por isso que eu acho que as pessoas ficam com preguiça ou se acham ridículas em tentar. Só que a vantagem é enorme, né? Porque quando você começa a exercitar as coisas que você quer fazer para a sua vida de melhor, o benefício é muito maior, né? Você fica bem mais tranquila, bem mais leve, você fica mais leve com você, é menos problema para você. Então, é mais fácil, só que assim, não é, vou dormir e vou acordar fazendo diferente. Isso não vai acontecer, né? Por isso que a gente insiste tanto na tecla de exercitar, sejam as coisas mais bestas, tipo, se olhar no espelho. Se olha quantas vezes por dia você se olha no espelho e fala, garota, parabéns, tu é foda. Quantas vezes? A gente não faz. E aí, quando você decide que você quer olhar para você de uma forma mais legal e mais leve, com menos chicotinho, né? Você, então eu vou fazer esse exercício. Parece besta, né? A gente já ouviu, algumas ouvintes já vieram falar pra gente, mas eu me sinto ridícula, vou me sentir boba fazendo isso. Não tem problema, vai lá e faz, todo dia, para você ver se você não vai daqui a pouco achar normal e se você não vai começar a se achar uma garota foda. Quando nós somos adultos, é uma coisa tão intensa. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu, e aí ele me perguntou se eu ainda estava morando, né, sozinha, tal. Eu falei, não, mas morar sozinha foi a melhor experiência que eu tive na vida. Eu acho que o que eu mais aprendi a viver foi morando sozinha, né? Porque é você com você, né? Então você aprende que o papel higiênico não chega sozinho lá no banheiro, né? Você aprende muitas coisas. E ele falou assim para mim, nossa, o ano passado eu fiquei 5 dias em casa sozinho e eu percebi que eu não sei viver sozinho. Então, até viver sozinho, assim, fazer suas coisas sem uma outra pessoa é um exercício. Porque para a gente pode parecer fácil, mas eu fico pensando, nossa, realmente, tal coisa, eu só fui aprendendo quando foi acontecendo, né? Por exemplo, enquanto eu morava sozinha. Então, tem coisas que a gente precisa passar, mas tem coisas que a gente só vai conseguir desconstruir quando a gente decidir, não, realmente é isso que eu quero. Então, quando você vai fazer uma atividade física, eu quero que a minha perna fique com mais força. O que você vai fazer? Vai fazer o exercício na perna todos os dias, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. É a mesma coisa em tudo. Então, a gente não quer conhecer, entender os nossos sentimentos para poder com ele viver melhor e mais tranquilo. Então, eu tenho que exercitar a entender como aquele sentimento chega para mim.
E parece que a gente fala assim, mas é fácil para vocês, né? A vida de vocês é fácil, não sei o quê. Só que assim, eu começo a observar, tem uma prima da minha mãe que a mãe dela era viva até alguns meses atrás, e ela já tinha, 99 anos. Então ela dava muito trabalho. E assim, você percebia que ela já estava cansada e tal, né? E a filha dela que cuidava, que é essa prima da minha mãe. E aí ela deixava de viajar, deixava de fazer um monte de coisa para ficar com a senhorinha. A senhorinha partiu. Aí você pensa, legal, né? Tipo assim, ela descansou, já idosa, né? Não foi antes do tempo, porque todo mundo sabe que a gente vai morrer, né? Então, a gente espera morrer idoso, né? Maravilhoso. Tipo, é um plano de vida perfeito, né? Morrer com 99 anos e tal. E aí, agora a Joana vai descansar, vai curtir o marido, vai viajar, né? Lógico que depois de um tempo, assim, você organiza as coisas, mas já era esperado que ela ia partir a qualquer momento. E você acredita que ela tá muito triste, tipo, parece que a mãe dela tinha 50 anos e que ela não esperava que a mãe dela ia morrer. Nossa. Porque ela não sabe o que é a vida dela sem cuidar da mãe. Ela cuidou muitos anos da mãe, ela aprendeu sozinha. Vendo. Ela não dividiu com os irmãos não ajudavam. Ela fazia só nos últimos tempos assim que ela tinha cuidadora que ajudava, ainda assim ela não deixava sozinha, mas a gente se perde da gente, né? A vida andando assim, a vida no automático, aí a deriva no mar, a gente se perde da gente. Aí hoje ela não sabe mais o que é ela sem a mãe dela, mesmo a mãe dela sendo muito idosa, estava dando trabalho, tipo, parece óbvio, você fala, imagina, ela não vai sofrer tanto, e tá sofrendo, mas é pelo luto da partida, e por essa você fica meio, o que eu faço agora, né? O que eu faço agora? Qual é a minha função? Para onde eu corro? O que eu começo? Você não sabe, porque a gente se perde. Vai ter que reaprender a viver, né? E aí ela vai ter que reaprender com consciência, assim, ela vai ter que querer reaprender, porque se ela não quiser, dessa tristeza para uma depressão, para alguma coisa mais profunda, é um passo. Então, se você não colocar um limite para você, tipo, entender, conversar com você, não, tudo bem, minha mãe partiu, eu tô perdida, eu quero... O que eu gosto de fazer? Faz uma lista, que aí entra na questão do exercício que a gente se acha besta, boba. Pega um caderno e escreve. O que você gostava? Antes da sua mãe começar a ficar doente, depender de você. O que você fazia? O que você gostava? Escreve. É o exercício mesmo. Quando a gente fala em fazer exercício, é fazer o exercício mesmo, igual quando a gente era criança. Igual era na escola. Exatamente, entendeu? Escreve num caderno. Então, assim, para as amigas que são mães, né? O que você gostava antes da maternidade? Quem era você? Tudo bem que a maternidade transforma, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, mas ainda assim tem coisas que você gostava, que alimenta a sua criança interior, que você gostava de fazer e que faz bem, porque a gente só consegue estar bem para o outro quando a gente está bem para a gente, né? Então, assim, resgata isso, mas resgata de uma forma concreta, né? Não é só na cabeça, tá bom, qualquer dia eu vou ver aí uma aula de dança, que era o que eu gostava de fazer. Não, faz de fato. Bota no YouTube e dança meia hora todo dia, entendeu? Tipo, começa fazendo para você acessar essa criança interior e acessar os seus gostos para você poder agradar a si mesmo, né? A gente esquece de agradar a gente, né? E a gente é a única pessoa no mundo, a pessoa mais importante do mundo pra gente é a gente mesma, né? E eu acho que quando a gente começa a entender que nós precisamos exercitar, a primeira coisa, além do exercício, é tomar a consciência, né? Então, eu preciso tomar consciência daquilo que eu tenho que aprender. Então, eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito indisciplinada dentro de casa. Eu acho que esse é um exemplo bacana, assim, do exercício. Eu sempre fui. Então, quando eu fiquei desempregada no ano passado, no final do ano, o meu medo era, nossa, agora eu vou ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Sem fazer nada, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Não tenho disciplina nenhuma, por exemplo, para fazer curso EAD. Então, eu era essa pessoa. Só que, a partir do momento que eu tomei consciência de que eu não poderia ficar naquele papel, foi quando eu comecei no Planner. Então, vamos ver, eu fui pesquisar o que eu posso fazer para eu não ser essa pessoa que vai ficar o dia todo em casa procrastinando, né, sem fazer nada. Então, eu fui colocando as tarefas. E aí,
foi o exercício. Então, todos os dias eu tinha que colocar as tarefas que eu precisava fazer. Não é uma coisa automática. Eu sempre, inclusive, muitas vezes, é importante falar, para ninguém achar que aqui para a gente é tudo muito fácil, muitas vezes esse planner aqui ficou em branco durante a semana. Porque eu voltava e falava, que saco, né? Tem que fazer de novo. Mas tem que. Quanto mais você exercita, mais vai ficando algo tão fácil de continuar. Tanto que hoje é difícil você ver ele vazio. Mesmo quando um dia, por exemplo, ontem não tinha nada escrito. Se hoje eu olho para ele, eu já coloco lá o que eu fiz ontem. Para ter sempre lá descrito as minhas tarefas, né? Para saber que eu não sou aquela pessoa que ficaria o dia todo em casa sem fazer nada. Eu também funciono no planner, assim, se eu não coloco no meu planner, eu não faço, é uma coisa de louco, assim, eu tenho tanta coisa para fazer, mas aí eu não sei por onde começar, e aí o que eu faço? Nada. Eu fico postergando, quanto tempo eu não posterguei para começar a fazer coisa e colocar no iFood, por exemplo, entendeu? Porque eu não colocava, aí colocava uma coisa na frente, colocava outra coisa na frente, quando você vê, você não fez. E coisa besteira, assim, às vezes colocar uma coisa na frente era passar o aspirador de pó na sala, aí eu sentava um pouquinho no sofá para descansar, não levantava nunca mais, entendeu? Porque você fica sem motivação, né? Você precisa ter uma orientação. Eu acho que o ser humano, a gente precisa de regras e de um fio condutor. Então, cria isso, né? Pra gente funciona o planner, pra você talvez funcione de outra forma. Mas, assim, existem N formas, hoje a internet é um mundo, né? Então, e vai testando também, porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então, você testa, não deu, ou deu. Ou então, você faz do seu jeito. Tipo, eu gosto de planner no papel. Tem gente que gosta do Trello, que é o planner no computador. Cada um funciona de um jeito. Você tem que descobrir o seu jeito e fazer, né? A gente fica nessa de querer fazer um monte de coisa, e se você não organiza para fazer, você não faz nada. Aí você fica com essa sensação de inutilidade, de tô em casa, não tô fazendo nada, né? Agora, eu tenho uma amiga que ela reclama que não consegue fazer nada, que não tem tempo para nada, e não sei o quê. Só que o filho dela dorme, 7 horas da noite e acorda só no dia seguinte. Aí, mano, o que você faz? Mexe no celular, então, né, dá uma desligada, vai fazer coloca o que você quer fazer para você. Você quer hidratar seu cabelo? Você quer fazer uma janta para a semana inteira? Você quer ler um livro? O que você quer fazer? Você quer começar um negócio, né? Nem que seja um pouquinho por dia, mas começa, faz alguma coisa, porque senão é isso. Você se pega mexendo no celular, quando você vê, você ficou 2, 3 horas vendo nada e fazendo nada, e o tempo passou, e aí você tá cansado. Ou às vezes também é fazer nada, você quer assistir série, você quer descansar, né? Porque se a criança dorme bastante, que a gente vê que são casos raros, aproveita, né? Aproveita para você. Mas a gente fica tanto nesse chicotinho de não se achar merecedor, que a gente, e achando que é besteira, não vou fazer isso, que besteira, eu vou escrever, Fernanda, o que eu quero fazer, besteira. Aí você fica nessa, você não faz nada, e aí isso só vai te esgotando cada vez mais, porque é isso que acontece quando a gente não presta atenção na gente, né? A gente vai se esgotando, e aí chega uma hora que você tá numa insatisfação, que você não sabe nem o que é. Você não sabe se é com você, se é com seu marido, se é com o filho, se é com o irmão, se é com a mãe. E, na verdade, é tudo com você mesmo, né? Sim. Tá tudo dentro de você. Eu acho que essas cargas, elas acontecem muito mais no final do ano. Eu acho que é por isso até que a gente está trazendo esse tema agora, né? Essa questão de você viver sempre o tempo inteiro para o outro. Então eu vou viver para minha família, vou viver para o meu trabalho, vou viver para os meus amigos, sei lá, para quem. E aí você esquece de viver para você. E quando a gente vai viver para nós, é muito difícil você conseguir fazer isso no automático. Você não acha? Porque a gente nunca aprendeu, né? Você nunca aprendeu. Não tem como você fazer algo que você nunca aprendeu. Porque a gente, principalmente mulher, nós somos ensinadas a cuidar do outro. A gente veio nesse mundo para cuidar dos homens, né? Então, assim, e aí nunca é cuidar de você. Tanto que, assim, várias vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, fulana foi fazer drenagem. Nossa, foi como se fosse um absurdo você estar dedicando aquele tempo e aquele dinheiro para você. E por que não, né? Por que não você se priorizar? É tão gostoso você fazer qualquer coisa, não precisa nem ser algo caro. É uma caminhada. Eu vou tirar todo dia meia hora para eu caminhar sem celular e sem ninguém enchendo meu saco. Faça, não é possível que não dá.
é o exercício. Lembra quando na escola a gente tinha os exercícios para fazer em casa e você não poderia voltar na escola no outro dia sem fazer o... Então, você perdia a nota, né? A professora dava ponto. Olha aí, um bom esquema é você ganhar pontos, se dar pontos, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, você coloca uma lista de tarefas que você gostaria de fazer, não precisa ser umas coisas mirabolantes, gente. Pode começar com pequenas coisas, né? E aí você se dá pontos, igual a gente dá para criança também, né? Que coloca aquele muralzinho de recompensas. E aí, no final, tipo, em 15 dias, em um mês, você vai se dar uma recompensa. Que é alguma coisa, uma massagem, uma blusinha nova, sei lá, o que você preferir, é uma boa, é um bom exercício também de se fazer, né? Sim, porque a questão, quando a gente fala disso, do exercício, é justamente nesse sentido. A gente tem que tomar consciência, fazer coisas por repetição e tem que ter uma compensação, né? Quando eu ia na igreja, existe um santo que se chama Santo Inácio de Loyola. Olha só, gente, até a sua parte espiritual precisa de exercício. Então, o Santo Inácio de Loyola, ele tem uma forma de oração que se chama exercícios espirituais. E quando eu fazia os retiros, era um retiro do silêncio, onde você aprendia a rezar. Porque a gente não sabe rezar. A gente acha que rezar Ave Maria chega de gravidez. Até para rezar, a gente reza no automático, né? Eu tenho certeza que, tipo, se perguntar, 90% das pessoas não sabem interpretar as orações, porque só repete, porque a gente aprendeu por decoração, né? Você decora o texto ali da oração. Mas você nunca interpretou para ver exatamente o que ela está falando. Sim. Exatamente. Muito menos para colocar em prática o que ela está falando, porque a gente precisa colocar em prática o que a gente reza, né? Não é só rezar. E quando você vai exercitar algo, precisa, sim, de uma disciplina. Então, eu que sempre fui uma pessoa que falava, nossa, eu sou muito indisciplinada. Só que eu era indisciplinada comigo, porque eu nunca faltava no meu trabalho, eu sempre entregava as coisas no prazo que tinha que entregar. Isso tudo é o quê? Disciplina, não é? Sim, com certeza. E aí, quando você vai fazer esses exercícios espirituais, no conceito dele ele dava toda uma trajetória de oração que você tinha que fazer, e era assim, você inicia com uma oração, depois você lê uma parte lá da Bíblia, ou algum outro livro seu de oração, né? Eu tô falando do santo porque era o que eu tinha, mas não quer dizer que uma pessoa de outra religião não possa fazer, né? E aí, você lendo aquele texto, você tinha que conseguir interpretar o que aquele texto te dizia em sentimento, em emoção. Maravilhoso. Então, não é assim, eu vou rezar, vou lá na igreja, vou falar, tá bom, padre, obrigado, pastor, né? Não, você tem que entender o que aquela palavra está querendo te dizer, enquanto internamente. E aí, aquilo que vai fazendo você exercitar no dia, por exemplo, ser uma pessoa melhor. Sim. Que também é um exercício. Para mim, por exemplo, quando eu rezo o Pai Nosso, a parte que mais pega é perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí eu sempre penso, será que eu tô fazendo isso? Porque a gente o tempo todo tá errando, tá pecando e tá ofendendo, tá agredindo, entre aspas, o outro, né? O outro que eu digo até a gente mesmo. E aí a gente quer ser perdoado por isso, mas será que a gente também perdoa quem faz essas coisas com a gente? É um exercício também, porque aí às vezes você se pega brigando com todo mundo, vendo só os defeitos das outras pessoas, achando que só você tem a verdade absoluta, a razão sobre tudo. E aí quando você começa a pensar, você começa a exercitar o perdoar as pessoas para você também ser perdoado. Sim. Né? E aí acho que esse é o grande tchan, porque quando a gente só fala o que a gente decorou ali, você só está repetindo, são palavras que você está falando. Mas aí quando você começa a prestar atenção, você coloca isso na essência, na prática, que é onde as coisas vão começar a funcionar. Só rezar não resolve. Você Exatamente. Precisa começar a exercitar, né? Eu brinco, falo para minhas amigas,
Eu acho que o universo olha para você e fala, minha filha, me ajuda a te ajudar. Porque não adianta você ficar pedindo, por exemplo, para ter mais dinheiro, se você não faz nada para ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, tipo, não adianta você querer ficar pedindo para um paz no seu casamento, se você não faz nada para ter paz no seu casamento. Tipo, não vai vir uma luz divina do céu e falar, agora você será abençoada. Não é isso, entendeu? É você exercitar. É claro, eu confio, acredito numa força maior que ajuda e que nos guia, enfim. Mas eu acho que se a gente não colocar as coisas na prática, não vai resolver. E é tudo assim, que nem quando a gente começa a falar em relação, por exemplo, relações amorosas e tal. É a mesma coisa, a gente aprende... existe um padrão de casamento. O homem é provedor, a mulher dona de casa, e isso é muito enraizado na gente. E aí a gente vê nossos amigos brigando, né, os casais brigando por picuinhas e tal. E aí eu continuo o livro assim com Linguagens do Amor. E ele traz formas diferentes de colocar as mesmas coisas, né, de fazer... Aí você fala, ai, que besteira, até parece. Eu, às vezes, lendo, eu consigo imaginar a pessoa, tipo, alguma amiga falando, ai, que besteira, eu não vou falar desse jeito, sabe? Assim, tipo, porque é uma besteira. Mas não é, se você exercitar, é a sua chance de fazer diferente. Porque a forma com que a gente fala com as pessoas, principalmente quando é parceiro, porque a gente se sente seguro para brigar, né? A gente parece que perde um pouco do cuidado, eu acho, para falar. E aí, quando você pega os exemplos que ele dá no livro e começa a colocar na prática... você vê que funciona muito, e é muito legal de redescobrir as formas de se relacionar. É você redescobrir e, assim, eu tenho exercitado em mim, né, assim, no meu relacionamento, por exemplo, as 5 linguagens do amor. O Thiago ainda não leu, né, mas eu tenho tentado, eu já li, aí eu consigo observar qual é a linguagem dele. Você já descobriu? Já. E a sua? Na verdade, ele tem todas. Meu marido Não, mas pelo que eu entendi, todo mundo tem todas. todas, mas a gente tem a primeira que é a mais latente. Latente? Mas a mais aflorada, né? Isso. A dele eu já sei qual que é. A dele e a sua, você sabe? A minha, sim. Assim, a minha foi mais difícil eu descobrir a minha do que a dele. Para mim... algumas coisas não faziam muito sentido, sabe? Mas, quando eu enxergava ele, fazia sentido. E aí foi quando eu acabei refletindo mais, assim, sobre mim, no decorrer do livro, né? E aí eu vi que a minha é, por exemplo, receber presentes. Mas não é o receber presente, o presente físico. Para mim, é a questão da pessoa lembrar de você, de te dar o apoio, né, que no livro também fala bastante sobre isso. E a do Tiago são as palavras afirmativas. E isso, para mim, está sendo um exercício, até na hora da gente conversar, e eu entender o motivo pelo qual ele fica bravo, ou ele tem algumas reações diferentes da que eu gostaria que ele tivesse. Olha que interessante. Então, agora, de acordo com algumas situações, eu consigo entender o porquê que ele está agindo daquela forma. E aí isso não me traz mais uma raiva ou um descontentamento. Isso me faz enxergar ele como uma pessoa que também está em evolução ali, está em transição, e que eu preciso, em alguns momentos, ser o canal que vai apontar para ele o que está acontecendo ali, entendeu? Porque, diferente de mim, ele não fez terapia, então ele não sabe lidar com as questões dele como a gente sabe, entendeu? A Rafaela Carvalho postou ontem, eu acho, um texto falando sobre isso, que muitas vezes uma pessoa no nosso caminho não é para te mostrar como não ser, ou essas frases que a gente vê na internet, e sim para te levar para algum lugar, alguma coisa assim. É bem legal o texto dela, que fala exatamente sobre isso, que ela fala que quando ela conheceu o marido dela, ela só via picuinha nele, só via as raivinhas, as coisas que incomodavam. E aí ela mudou o olhar dela sobre ele, e eles estão juntos até hoje, tem 4 filhos, não sei o quê. Então é isso, porque muitas vezes a gente... É lógico que tem um limite, né, em relação a... Você não precisa também ficar sofrendo e apanhando da vida numa situação. Mas muitas vezes a gente precisa exercitar e olhar para a pessoa com outros olhos mesmo, né? Sim. Então, para mim, o que ficou muito para mim foi a questão da viagem.
Porque se fosse em outro momento de eu ir viajar sozinha, por exemplo, se fosse em outro momento, eu ia ficar assim, não, mas eu vou de qualquer jeito, eu vou, eu quero. E aí eu não ia nem querer saber qual seria a opinião dele com relação a isso. Mas depois que eu li o livro e todo esse processo, eu fico pensando, não, calma aí, então é um casal e aí a gente precisa entrar num acordo. Se fosse daqui a algum tempo, com certeza eu vou poder viajar sozinha. Porque eu impus essa vontade a ele. Mas porque o nosso relacionamento está sendo construído para essa liberdade, entendeu? Entendi. Que antes era algo que não precisou ser conversado porque não houve uma oportunidade, né? Isso. Diferente de mim e do Wagner, por exemplo, que a gente fala sobre isso desde o nosso primeiro encontro, porque para mim é muito importante e para ele também então a gente sempre fala sobre isso e para a gente não é um problema, tipo, eu não preciso nem sentar para conversar, se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu simplesmente comprei, tô indo, e para ele tá tudo bem, entendeu? Até porque pra gente, a minha realidade é completamente diferente, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de viajar e que viajo com frequência, né? Não é só gostar também, eu faço isso, é uma realidade na minha vida, e aí isso foi um assunto desde sempre. Mas tem outras coisas que a gente vai se adaptando também. Por exemplo, o Wagner, ele é muito metódico, assim, virginiano, né, gente? Então, tipo, tudo para ele é na planilha, tudo para ele... Eu não posso, por exemplo, falar para ele assim, ó, vamos hoje num jantar lá na casa do Rudy, lá em São Paulo? Hoje, em São Paulo, é muito longe. Não, tipo, não, tem que ter tem que pôr na agenda, se programar. Planejamento. Não é assim. E eu sou essa pessoa que é tipo, nossa, esqueci, meu pessoal chamou a gente pra ir amanhã em tal lugar, tipo, pra praia. E pra mim, tanto faz a distância, entendeu? Eu não ligo. Tipo, pra mim, pra ir pra Diadema ou pro Japão é a mesma coisa. E eu deixo tudo pra última hora. E ele fica doido, porque ele precisa de planejamento. Ele não é assim. Então, é uma questão de se adaptar. O pessoal fala que ele parece minha versão de calça, porque a gente combina muito e tal. Mas a gente também tem as nossas diferenças, as quais a gente precisa entender uma linguagem do outro. E eu acho engraçado que enxergar o relacionamento agora com essa questão da linguagem pelo menos para mim, faz ver os relacionamentos de forma mais fáceis, né? Mas, ao mesmo tempo, parece uma coisa de outro mundo. Porque quando eu comento com as pessoas sobre o livro, as pessoas acham besteira. Falam, Fernanda, tipo, que viagem. Porque a gente está tão acostumada a repetir o padrão de se relacionar que a gente nem se interessa em descobrir outro, que é muito mais legal e que pode te fazer ter uma relação muito mais legal. Sim. Né? E que pode, inclusive, salvar os casamentos, né? Eu falo isso para algumas amigas minhas, falo, que estão numa relação não muito boa, e eu falo, de repente, porque assim, tudo bem que os caras não ajudam muito, mas elas também têm, entre aspas, a parcela de culpa delas, entendeu? Que se elas fizessem diferente, talvez ficaria... Não acho que é tudo uma questão de, então se separa, sabe? Não acho que é isso, assim. Eu acho que muitas relações dá para salvar, só que para isso você precisa fazer alguma coisa diferente. Não dá para você achar que vai vir uma luz divina do além e vai resolver aquele problema para você. Entendeu? Porque, na verdade, às vezes a gente acha que resolver o problema é o outro fazer do jeito que eu quero. Então, vai ser isso que vai resolver o problema, entendeu? Mas não é. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga minha que ela falou que o que tem salvado o casamento dela é a terapia de casal, porque a terapia de casal vai fazer você enxergar o outro dessa forma que o livro fala. Entendeu? Que assim, a relação é a relação. Não é o fulano e não sou eu. É a relação. Né? Então é isso que tem que ser construído. A partir do momento que eu consigo enxergar o outro de uma forma diferente, igual para mim, Thiago, eu birrento, o que fica de bico o tempo inteiro. Não, agora eu tô tentando enxergar ele da forma que ele é. A minha psicóloga sempre me falou isso desde a minha outra relação, que relacionamento você é uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa, e o relacionamento é uma terceira pessoa que a gente vai construir junto, né? E eu acho que é bem assim mesmo, só que eu acho que a gente fica muito nessa de querer impor o nosso padrão, a nossa vontade, que não necessariamente a outra pessoa entende, e ela não consegue, então você precisa estar disposto, né? Os dois têm que estar dispostos
a fazer diferente, né? E eu acho que todo esse material que a gente tem hoje em dia para descobrir isso é quase que um privilégio para a gente, né? Porque se você for imaginar, os nossos pais, os nossos avós não tinham nada disso. Tinha que as poucas pessoas que tinham relacionamentos bacanas eram por osmose, assim, tipo, porque se observou e se descobriu sozinho, mas isso não era uma coisa que era falado, né? Você só era mais repetir padrão ainda. E hoje, tendo todas essas informações e esses meios de fazer diferente, eu acho que é um privilégio para a gente, né? Todas essas ferramentas, assim, acho que a gente precisa começar a usar e buscar para fazer diferente e viver uma vida mais tranquila, né? E aí, uma coisa que eu acho legal falar também é que as pessoas acham que a gente está falando aqui, primeiro, a gente dormiu e acordou assim, né? Ah, vou dormir e acordar decidida que eu vou ser diferente. E não é, né? O processo é longuíssimo, já tem aí pelo menos 5 anos de observação e de trabalho e de exercício diário, porque é de pouquinho em pouquinho que as coisas vão lapidando, né? E as pessoas também acham que é besteira. E a semana retrasada que eu fui para a Serra do Cipó, o Ale, um amigo nosso, foi com a gente, tirou uma carta de tarô pra gente. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, eu adoro tudo que é místico e tal. E aí ele falou para mim que todo esse processo estava valendo a pena, que realmente eu tô uma pessoa mudada, que tô levando a vida de uma forma mais leve. É claro que tem os meus deslizes, e aí eu às vezes me pego fazendo coisa no automático, às vezes me pego repetindo padrão, sim. Que também acho que a gente, não sei se um dia a gente vai se livrar disso, talvez sim, talvez não. Mas a gente se observar e exercitar faz a gente ter uma vida mais leve e tudo em volta fica mais tranquilo, né? Que nem a minha mãe esses dias estava bem mal-humorada mesmo, porque o amigo dela está internado com Covid, está entubado e tal. E aí, se fosse antes, a gente brigaria, porque aí quando ela tá mal-humorada, ela me ataca, né? Tudo. Se eu deixo uma coisa fora do lugar lá na cozinha, tudo, porque eu trabalho lá. Então, tudo vem para cima de mim, porque eu tô sempre lá. Mas aí, como eu já tô nessa questão de observar e tal, e a gente já falou aqui também que a gente confunde sentimentos, né? Eu já sei que a gente confunde. Eu comecei a prestar atenção, eu falei, ela não tá mal-humorada, ela tá triste e preocupada. Ela tá muito preocupada, o amigo dela tá mal, entendeu? Muito mal. Aí eu comecei a pegar leve, ao invés de brigar, de reagir, você só briga comigo, você só cobra de mim, porque essa era a Fernanda de antes. Eu simplesmente falei, eu não vou dar atenção para nada que ela me atacar. Eu vou tratar normal. Então eu chegava lá, às vezes ela estava mal-humorada, bom dia, mãe, como eu sempre faço. E o Fred, tem notícias? Aí ela falava meio seca, aí daqui a pouco, mãe, trouxe a sardela que o Irwan fez. Tipo, fingindo normal. E aí agora ela tá mais tranquila, assim, ele continua internado, ela continua preocupada, mas ela já não tá mais tão mal-humorada. Por quê? Eu percebi que ela não estava bem e eu não fiquei alimentando isso nela, porque tudo que a gente alimenta cresce, né? Então, se você fica pondo lenha na fogueira, o fogo vai crescendo. E se você não alimenta, aquilo vira brasa, né? Então, essa preocupação dela hoje tá só preocupação, não tá mais mau humor, ela não tá me atacando, porque eu observei ela, porque tem esse lance, né, da gente se autoconhecer, a gente também acaba respeitando o outro, né? Você acaba entendendo o outro. E aí eu não alimentei isso. Então, assim, se fosse antes, sério, era pra gente estar sem se falar, assim, porque eu lembro que a gente brigava e ficava uns 15, 20 dias sem se falar, porque ficava alimentando aquela raiva, né? Então, hoje não, tipo, hoje tá tudo bem, em nenhum momento a gente brigou, porque em nenhum momento eu alimentei o que ela estava fazendo comigo, porque não era comigo, era ela que estava preocupada e não estava sabendo lidar, né? Sim. E é isso que é a gente levar a vida mais leve. Acho que esse é um exemplo bem concreto do que é esse tal de levar a vida mais leve. Para que eu vou exercitar? Para onde eu quero chegar? Onde a gente quer chegar com esse lance de exercitar e levar uma vida mais leve? É isso, é você viver em paz e também tornar a vida das pessoas ao seu redor uma vida de paz, né? É isso. Acho que era essa mensagem que a gente tem que refletir. Eu acho que essa é a melhor das mensagens, né? A gente pode fazer diferente, a gente tem todos os instrumentos na nossa mão, todas as ferramentas, e a gente precisa exercitar, né? Porque isso vai gerar uma grande transformação a partir de nós, né? A gente não fala sempre que o mundo precisa ser transformado, mas é de dentro para fora. Como que é? Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, não é isso que as pessoas falam? E é exatamente isso, seja a mudança. Por mais que o outro pareça muito difícil, muito desafiador,
É a gente, é a forma com que você vê, e isso não vai vindo além, gente, não vai, assim, a internet está cheia de formas, se você não pode pagar a terapia, né, se bem que tem grupos de graça que a gente já descobriu, eu tô até para testar, para poder vir falar com vocês com mais propriedade sobre isso, mas, assim, ferramentas existem, a gente só precisa dar o primeiro passo, e não é grande coisa, você não precisa fazer não precisa descobrir a roda, né, não é, você só precisa dar pequenos passos, todos os dias para você mudar, né? E por mais que pareça ridículo, por mais que pareça difícil, é insistir pro seu bem e pro bem de todos. É isso. É isso. Falamos tudo? Hoje acho que não deu meia hora, não. Acho que a gente falou. A gente falhou dessa missão de querer fazer episódios curtos, né, amiga? Mas a gente tá exercitando bem, amiga. Uma hora a gente chega lá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comecem a exercitar, por mais que pareça besteira. Coloquem em prática as mudanças que vocês querem ver em vocês mesmos. E depois vem compartilhar com a gente, né? Pra gente saber se tá dando resultado ou não. Mande pra gente o seu depoimento na Hora da Corajosa, no essatalterapia@gmail.com. Estamos aqui esperando para vocês. A semana que vem a gente quer um depoimento bem legal para finalizar esse ano. E se vocês se interessaram e quiserem buscar ajuda, a gente tem a parceria com o Espaço Integre. A Ana edita o vídeo e coloca aí um QR Code direto para o contato deles. E lá já aparece o Quero Conhecer Essa Tal Terapia. E aí eles dão alguns descontos e alguns benefícios para quem é nosso ouvinte. Para quem está ouvindo pelo Spotify ou pelas plataformas de música, lá no nosso Instagram tem um link que também te leva para esse contato. Nosso Instagram é @essatalterapia. Tá bem bacana, sigam lá a gente também, que a gente está sempre aparecendo por lá com conteúdo e com as nossas carinhas no story, né, amiga? É isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.